Olá, meus alunos queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Na aula de hoje, vamos falar sobre isomeria. E como surgiu a isomeria? Em 1828, Friedrich Wöhler realizou um experimento que produziu ureia a partir do aquecimento de cianato de amônio. Esse experimento, além de dar início à queda da teoria da força vital, mostrou que compostos formados pelos mesmos elementos químicos e na mesma proporção de átomos podiam apresentar propriedades físico-químicas distintas. Surgiu então um novo capítulo da química, a isomeria. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a isomeria constitucional. Bora lá? A isomeria ela é definida segundo a IUPAC como compostos que possuem as mesmas fórmulas moleculares. Só para lembrar, as fórmulas moleculares são aquelas que apresentam os elementos químicos e que também têm índices que indicam a quantidade desses elementos dentro da estrutura. Os isômeros, eles apresentam as mesmas fórmulas moleculares e eles vão diferir nas fórmulas estruturais. Como assim, professora? A estrutura, ela muda? Sim, muda como? Muda, por exemplo, a sequência das ligações, muda o arranjo entre os átomos, muda a natureza da cadeia. Essas mudanças não alteram as fórmulas moleculares e por isso estão enquadrados dentro da isomeria, que são aqueles compostos que apresentam as mesmas fórmulas moleculares e fórmulas estruturais distintas. Iso significa mesmo. Mero significa parte, mesmas partes. A classificação da isomeria se define em constitucional ou plana, espacial ou estereoisomeria. Na constitucional ou plana, temos 5 tipos: isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria ou compensação, tautomeria ou dinâmica. Na isomeria espacial ou estereoisomeria, temos 2 tipos: a configuracional e a conformacional. Dentro da configuracional, temos a geométrica e a ótica. Na aula de hoje, vamos focar na isomeria constitucional ou plana e nos seus 5 tipos. A isomeria constitucional é aquela isomeria em que a diferença vai acontecer na conectividade, ou seja, na sequência ou na natureza das suas ligações. O primeiro tipo das isomerias é a isomeria de função ou isomeria funcional. Como o nome já diz, a diferença vai estar no grupo funcional. Então, são compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular e vão diferir no grupo funcional. Os casos mais comuns de isomeria plana de função ocorrem entre álcoois e éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Esses conjuntinhos eles são formados geralmente pela quantidade de oxigênios que eles possuem. Nós vamos entender um pouquinho mais com alguns exemplos da isomeria de função. Comparando a função álcool e a função éter. Então, aqui nós temos um isômero, porque são 2 cadeias que apresentam a mesma fórmula molecular. No que essas cadeias diferem? Então, na primeira estrutura, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, portanto, ela faz parte da função álcool. A segunda estrutura
eu tenho um oxigênio ligado a carbonos, então um oxigênio entre carbonos. Faz parte da função éter. Tenho duas funções diferentes, eu percebi isso pelo grupo funcional, mas a fórmula molecular é a mesma. Nesse caso, a isomeria é a isomeria de função. Um outro exemplo de isomeria de função acontece entre aldeídos e cetonas. Então, eu tenho a mesma fórmula molecular e a diferença entre as duas cadeias está no grupo funcional. Então, aqui eu tenho um aldeído em que se tem o C-OH na extremidade, então ligado ao grupo R. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma cetona, e aí eu tenho a carbonila, que é o C-O, entre carbonos. Duas funções diferentes, com a mesma fórmula molecular. Essa isomeria é a isomeria de função. Outro exemplo de isomeria de função seria entre os ácidos carboxílicos e os ésteres. Mesma fórmula molecular e a diferença está na função. Essa primeira é um ácido carboxílico, que tem o C-OH na extremidade. E nesse segundo exemplo, eu tenho um éster, C-O no meio da cadeia. Isomeria de posição. Como o nome já diz, a diferença está na posição. Posição de quem? Do grupo funcional, da ramificação ou da insaturação. Nesse tipo de isomeria, eu tenho a mesma fórmula molecular e a mesma função orgânica. Aqui eu tenho um isômero de posição e a diferença entre os dois está na posição do grupo funcional. Então, eu tenho a mesma fórmula molecular para as duas cadeias, mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. E a diferença entre elas está na posição da hidroxila, na posição do grupo funcional. Na primeira cadeia, o grupo funcional está na posição 1, na segunda cadeia, o grupo funcional está na posição 2. Então, aqui eu tenho uma diferença entre as cadeias quanto à posição do grupo funcional. Por isso que a isomeria é a isomeria de posição. Ainda dentro da isomeria de posição, eu posso ter uma alternância aí na posição da ramificação. Posso perceber na primeira cadeia que a posição é 1, 2. Segunda cadeia, posição 1, 3. Terceira cadeia, posição 1, 4 das ramificações. Isomeria de posição ainda. Mais um exemplo. A diferença entre essas duas cadeias está na posição da insaturação. Então, aqui eu tenho a dupla ligação, que é a minha insaturação. Tenho o mesmo número de carbonos e hidrogênios para as duas cadeias, a mesma função orgânica. E a diferença está na posição da insaturação, na posição da dupla, por isso a isomeria de posição. Vamos ver agora a isomeria de cadeia. Como o nome já diz, a diferença entre os isômeros, então a diferença entre as estruturas está no tipo da cadeia. Se é uma cadeia aberta ou fechada, saturada ou insaturada e assim por diante. Primeiro exemplo, então eu tenho a isomeria de cadeia, a diferença entre elas está na cadeia aberta ou fechada, ou na saturada ou insaturada. Eu tenho essas duas classificações, então elas diferem, essas duas cadeias do propeno e do ciclopropano, diferem em ser aberta uma e fechada a outra, saturada uma e insaturada a outra. Ok, para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, então elas obedecem esse requisito. Qual a diferença entre essas duas estruturas? Está
Em uma, a cadeia é aberta e ela apresenta uma insaturação, e a outra cadeia é fechada, é um ciclo, e não apresenta insaturações, então a cadeia é saturada. Então, a diferença entre o propeno e o ciclopropano está na cadeia, por isso a isomeria é de cadeia. Ainda dentro da isomeria de cadeia, nós podemos classificar em normal ou ramificada. Então, essa primeira cadeia é uma cadeia ramificada, temos aí um carbono terciário, né? E na segunda cadeia eu tenho uma cadeia normal, sem ramificações, tá? A diferença entre elas está na estrutura da cadeia. Uma é ramificada e a outra é normal. Mas elas apresentam a mesma fórmula molecular, portanto, a isomeria é a isomeria de cadeia. Uma outra mudança, uma outra alteração aí na isomeria de cadeia seria em cadeias classificadas como homogênea e heterogênea. Então, aqui eu tenho a função amina, a mesma fórmula molecular para as duas estruturas, e a diferença entre elas está no tipo da cadeia. Então, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Heteroátomos são aqueles elementos diferentes do carbono e hidrogênio, né? A gente vai lembrar do N-sup, que são os 4 elementos que mais aparecem aí entre carbonos. Então, essa primeira é uma cadeia heterogênea e a segunda é uma cadeia homogênea, porque esse nitrogênio ele está na extremidade, ele não está entre carbonos, e aí a cadeia é classificada como homogênea. Então, a diferença entre essas duas cadeias está na classificação. Uma é heterogênea e a outra é homogênea. Como elas apresentam a mesma fórmula molecular, então essa é uma isomeria de cadeia. Ainda dentro da isomeria de cadeia, nós temos um tipo especial, que é aquela denominada isomeria de núcleo, porque a diferença entre as duas estruturas está no tipo do núcleo. Um é um núcleo formado por 4 carbonos e o outro é um núcleo formado por 3 carbonos. Ambos têm a mesma fórmula molecular, portanto, essa isomeria é uma isomeria de cadeia. Um outro tipo de isomeria constitucional é a metameria ou compensação, que são os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e pertencem à mesma função orgânica. Ocorre com compostos pertencentes a funções que apresentam heteroátomo. Então, aqui eu tenho uma função éter. As duas cadeias apresentam a mesma função, que é a função éter. Eles têm a mesma fórmula molecular, então o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Qual a diferença entre essas duas cadeias? Tá na posição do heteroátomo. Então, quando a posição do heteroátomo muda, a isomeria é do tipo metameria ou compensação. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, função éster, C dupla O, e o que está variando aqui entre uma cadeia e outra é nessa posição do heteroátomo. Por isso, metameria. A função das duas cadeias é a mesma. Função amina, a mesma coisa, o que diferencia uma cadeia da outra é a posição do nitrogênio aí. Para finalizar, nós temos a tautomeria ou isomeria dinâmica, que são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções químicas diferentes, que coexistem em equilíbrio químico dinâmico, em uma solução alelotrópica, que é aquela solução que contém os 2 tautômeros. Esse tipo de isomeria só ocorre na fase líquida. Como assim, professora? Então, aqui a gente tem ó, a tautomeria em um aldeído e enol. Acontece um equilíbrio dinâmico. Então, aqui eu tenho o enol, que é a dupla em, e o ol da hidroxila.
Eles vão mudar de posição, então a dupla ela vai mudar de posição, o hidrogênio vai mudar de posição conforme a seta. Aí eu vou ter um equilíbrio, então essa dupla seta indica que eu tenho uma reação reversível, que eu tenho aí uma ressonância, né? Um equilíbrio dinâmico. E aí eu vou formar o aldeído, que tem o C-OH na extremidade. E em vermelho eu tô marcando o que foi alterado de uma cadeia para outra, que é essa insaturação que mudou de posição e o hidrogênio. Aqui a gente tem uma tautomeria aldoenólica. Próximo exemplo é uma tautomeria que acontece entre a cetona e o enol. Então, eu tenho aí um álcool, um enol, né? Que é a dupla, e o ol da hidroxila. Tô marcando em vermelho quem vai mudar de posição aí, que vai sofrer esse equilíbrio dinâmico. A dupla seta para indicar que a reação é reversível, então eu consigo encontrar os dois compostos. E aí, acetona. Marquei de vermelho a posição da insaturação, né? Essa dupla aqui mudou de lugar e o hidrogênio. Essa tautomeria é a cetoenólica. Galera, na aula de hoje nós vimos os 5 tipos de isomeria constitucional. Espero que vocês tenham entendido. Eu sou a Ana Paula do canal Quimicana. Beijos, até a próxima aula. Tchau!